Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Hoje eu tenho a presença aqui do Felipe Baldi, uma pessoa que eu respeito e admiro muito. Antes de passar a palavra para ele, vou fazer uma breve apresentação. Felipe Baldi é fundador da Tangram, nomeada a melhor solução digital do maior prêmio de educação financeira do Brasil promovido pelo Instituto XP. Baldi sempre estudou em escola pública, é engenheiro químico com MBA em gestão de projetos, tricampeão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e LinkedIn Creator sobre inovação na educação básica. 10 anos atrás, após voltar de um intercâmbio pago pelo governo, ele criou um projeto voluntário para preparar alunos de escolas públicas para a mesma Olimpíada que havia mudado a sua vida. Em 2 anos, o número de medalhistas da sua cidade quadruplicou. Descobriu seu propósito com a educação. Seu objetivo é fazer da Tangram o app de educação mais amado pelos jovens do Brasil. Seja muito bem-vindo, Felipe. Fala, Marri. Que prazer estar aqui. Muito obrigado. Estou honrado pelo convite. Espero que o papo seja muito bom. 2 caras que trabalham com educação. Acho que a gente vai render bons aprendizados aqui. Vamos sim. O prazer é meu. E eu te conheci, eu acho que já faz 1 ano e meio, mais ou menos, né? Você apresentou o Tangram. A gente já participa das Olimpíadas da Tangram. Eu acho uma iniciativa muito bacana. E eu queria saber um pouquinho, né, da sua história e de onde que surgiu essa ideia do Tangram, há quanto tempo atrás, como que foi esse start. Conta um pouco pra gente. Eu gosto de começar sempre falando que eu sou um cara muito apaixonado por educação. A educação mudou a minha vida. Como você falou, eu sempre estudei em escola pública e cada vez que eu estou mais presente nas escolas particulares, escolas de qualidade, como Dona Clara, onde você atua, eu percebo o quão diferente é a realidade. Então, eu não tive pais que também fizeram faculdade, então eu tive que justamente encontrar o meu caminho, né, para construir a minha carreira. E quando eu estava na 6ª série, eu participei da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática, e quando eu faço aquela Olimpíada, eu ganho uma medalha de ouro, eu começo a acreditar mais em mim. Eu falei, cara, tem um potencial aqui, eu posso ir mais longe. E isso mudou a minha jornada, sabe? Eu comecei a acreditar mais em mim porque eu não tinha referências próximas. E depois eu fui, vim para BH. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu morava em Itabirito, uma cidade próxima aqui de BH. E eu fui para o intercâmbio pago pelo governo. Eu voltei com a necessidade de retribuir todo o investimento que o governo tinha feito em mim. Então eu morei nos Estados Unidos, Nova York, tive experiências incríveis lá. Eu falei, cara, eu tenho que dar a mesma oportunidade que eu tive para outros jovens. E aí eu crio, em 2015, uma Olimpíada de Matemática na minha cidade. E aí eu vejo o aluno chorando, o pai me agradecendo. Eu falo, cara, eu quero viver mais disso. E aí acho que foi nesse momento que eu descobri o meu propósito. Porque até então, eu não entendia, assim, o porquê eu estava fazendo aquilo. Porque eu sempre achei que projeto voluntário era algo para pessoas que não tinham nada para fazer. Pessoas, sei lá, preguiçosas, minha cabeça era assim, por que a pessoa tá gastando o tempo dela com isso? E aí depois eu entendi que quando você faz um projeto voluntário, você não faz para as pessoas, você faz para você mesmo, porque você consegue ver mais significado na sua vida, você se sente mais preenchido. E aí, enfim, eu tendo essa experiência com os estudantes, vendo de fato o impacto que meu trabalho estava gerando, eu, na pandemia, depois eu já estava trabalhando como engenheiro químico, depois de ter me formado, trabalhando já quase ali, trabalhando 6 anos como engenheiro químico, eu falei, cara, eu quero mudar, eu quero criar alguma coisa que realmente eu consiga gerar impacto direto na vida das pessoas. E não tinha outra forma de fazer isso, né, olhando para trás, que seria fazer alguma coisa pela educação. E eu sempre fui muito inconformado com o fato de os jovens, as pessoas não se interessarem pelo formato tradicional. Então eu falei, cara, quero criar alguma coisa que os jovens sejam apaixonados, que eles gostem de aprender. E aí eu tenho um lema para educação hoje que é engajar para educar. Então eu criei a Tangram porque eu era muito inconformado com o fato de os jovens não se interessarem ou não estarem engajados com as soluções educacionais ou com as propostas do que é oferecido para ele muitas vezes dentro da escola. Muito, muito interessante.
Agora, essa oportunidade que você teve de intercâmbio foi o Brasil Sem Fronteiras? Isso, Ciência Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras na época. E aí você ficou um ano nos Estados Unidos. Isso. Como que foi? Conta um pouco da experiência nos Estados Unidos, lá que eu, particularmente, eu sou fã dos Estados Unidos. Eu também. E eu queria saber como que foi essa experiência lá. Sempre foi meu sonho ir para os Estados Unidos. E eu tinha muita vontade de conhecer Nova York. Então, eu lembro no dia que eu chego em Nova York, depois de passar por todo o processo, né, de seleção. Então, as Olimpíadas de Matemática também me ajudaram, porque eu fui para a universidade que eu queria estudar também. Eu podia escolher 3 universidades, eu fui para uma das 3 que eu tinha selecionado. E eu lembro quando eu chego nos Estados Unidos, lá, e estava chegando em Manhattan, assim, eu falo, cara, que gostinho bom, sabe? Porque eu sabia que eu estava lá por conta do que eu tinha construído. Meus pais não tinham dinheiro para pagar um intercâmbio para mim, não tinham condições. Meus pais, talvez naquela época, nem tinham viajado de avião ainda, em 2014. Então, foi uma experiência incrível, porque eu pude aprender, né, em outra língua, e os brasileiros, normalmente, eles se destacam muito, e eu tive oportunidades também de jogar vôlei nos Estados Unidos. Olha que bacana. Então eu fiz um tryout lá, nem sei como que eu passei, porque eu sempre falo que eu era o pior. E até perguntei depois pro treinador, como que eu passei? Porque eles falaram, não, assim, a gente viu o seu esforço, dedicação, e aí acabou que no final, de fato, eu tava muito próximo dos outros jogadores. Eu cheguei a jogar contra o MIT. Olha que e a gente ganhou em casa, na verdade, na casa deles, e quando eles vieram, né, na minha faculdade, a gente acabou perdendo. Então, pensa, se jogar contra o MIT, temos experiências incríveis. Eu também fiz o intercâmbio, eu fiz, na verdade, um estágio que eu ganhava lá na época $1.000 por semana. Nossa. Eu falei, cara, sabe, putz, eu faria isso aqui de graça, porque eu tô ganhando conhecimento, e aí eu tive oportunidades incríveis. Minha mãe nunca tinha ido pro exterior, consegui pagar a viagem para ela, então ela foi para Nova York, tem foto na Estátua da Liberdade, eu fico super feliz, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que a educação, ela cria oportunidades. E eu consegui, de alguma forma, mostrar para os meus pais como que eu estava mudando a minha realidade, eu queria mudar a realidade da minha família também. Então, eu acredito que quando você tem uma educação diferente do que a sua família teve, você consegue mudar um ciclo, muitas vezes, de pobreza. Você consegue mudar um ciclo de falta de conhecimento, de ignorância, que é isso que a falta de educação propaga. E então, eu acho que eu sou uma referência hoje para algumas pessoas, né, de uma pessoa que estudou na escola pública, que não teve pais que não fizeram faculdade e que está caminhando, está engatinhando e lutando sempre. Então, eu acredito que a minha história pode, sim, inspirar as outras pessoas. Para mim é só uma história, para mim não tem nada demais, mas quando eu conto para algumas pessoas, querendo ou não, a pessoa às vezes se sente motivada, fala, putz, aqui eu me identifico com você, eu também quero ir para o intercâmbio, quero muito estudar nos Estados Unidos, e aí de alguma forma ela sente também que ela pode. Isso é muito bacana. E essas experiências, você ficou 1 ano ou 1 ano e meio? 1 ano. 1 ano. É uma experiência muito rica, né? Que você acaba conhecendo uma outra cultura, e no caso lá várias culturas, porque lá acaba atraindo pessoas de todos os lugares do mundo, né? Então, é uma experiência fantástica. E tem um ponto importante aqui, quando você faz um intercâmbio, é que a gente sempre acha, brasileiro é pior, brasileiro é pior. E aí quando você tá lá competindo, fazendo prova com outros americanos, você tira uma nota até maior do que a deles. Você fala, cara, eu também posso, sabe? Quando você vai fazer um estágio, no começo lá você tem um pouco mais de dificuldade, mesmo você tinha um bom inglês, mas você não tem a facilidade, você não tem a mesma oratória que eles, mas aos poucos você vai conquistando o seu espaço, você fala assim, cara, eu não sou pior, pelo contrário, eu acho que eu posso até me destacar aqui. E antes de eu mudar de assunto, 2 perguntas. Qual que era o nome da faculdade que você estudou? E o trabalho lá, qual que foi especificamente? Ah, legal. Acho que tem um ponto importante aqui que eu acho que serve como... acho que aprendizado que as pessoas podem tirar de quando até mesmo ouvir esse podcast. Eu estudei na Stevens Institute of Technology, do lado ali de Nova York, Manhattan. Eu fiz esse estágio na Merck, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, né? Aqui a gente fala Merck, né? Então, e aí foi muito legal porque eu sabia muito bem o que eu queria. Então, antes de eu ir para o intercâmbio, eu já estava conversando com um brasileiro que tinha feito o estágio lá. E eu fui pegando dicas com ele, como que ele tinha feito, qual processo ele tinha escrito. E eu fui fazendo aulas na faculdade que viabilizariam o meu estágio.
eu fazia engenharia química e eu fui para a área farmacêutica, então comecei a pegar algumas matérias na área da farmácia para ser justamente um diferencial para ter mais chance de eu conseguir o estágio. E aqui, Marcos, eu tenho muito orgulho dessa história, que você acabou pedindo para eu aprofundar um pouco mais, porque eu fiz a inscrição, fiz várias chamadas, a própria universidade lá ajuda você a ir melhor, né, nas entrevistas, eles fazem alguns rehearsals, né, alguns treinamentos e tal de entrevista, é bem legal. E no primeiro momento eles falaram, não, a gente não tem mais essa vaga, a gente gostou muito do seu perfil, mas a gente vai ter que cancelar essa vaga porque... enfim, a gente não vai conseguir mais liberar essa vaga. E aí eu fiquei muito triste, porque o feedback foi super positivo, tava com super esperança, e falei, olha, eu trabalho de graça, posso ser voluntário, eu quero muito ir aprender. E aí eu fiquei mandando mensagem pra eles, ligando, eu falei, não, tipo, se eles gostaram de mim, eles deram um feedback positivo, que minha vaga tava pré-aprovada, eles vão conseguir achar uma vaga pra mim. E aí foi muito legal, porque... um brasileiro, acho que um outro brasileiro que viria de novo para os Estados Unidos fazer para preencher uma das vagas, deu problema no visto dele. E aí eles me viram lá super motivado e acabaram me dando essa vaga de um outro brasileiro que não conseguiu. Então, assim, acho que um ponto que uma característica muito forte minha é que eu não desisto. Então, assim, se o cara gostou de mim, se o cara não me disse não, eu vou até o final, entendeu? Não desisto. Então, esse foi um aprendizado muito legal, mas também só insistir não adianta. Eu estava preparado também para conseguir aquela vaga, né? Sim, não, muito, muito bacana essa experiência, Baldi, muito legal. E agora, voltando para Tangram mesmo, eu queria saber do início e do momento atual, né? No início, eu imagino que você começou, você e mais um, foi há quantos anos atrás? E hoje, como que tá o cenário? Conta pra gente como que tá o momento atual e como começou a Tangram. Tem um negócio legal que o nome Tangram eu escolhi em 2006, quando eu ganhei a minha primeira medalha de ouro. E eu falei, cara, quando eu tiver uma empresa, ela vai se chamar Tangram. Na época eu achava que seria um restaurante. Não sabia que Tangram é justamente um quebra-cabeça chinês, com 7 peças você consegue montar mais de 5.000 figuras diferentes. Nossa. Então a ideia hoje, se a gente organiza as peças da educação de uma forma diferente, a gente consegue criar algo mais inovador, algo mais interessante para os estudantes, né? Então esse que é o paralelo que eu faço. Legal no nome. E Tangram é um jogo educativo, né? Então basicamente é um jogo educativo agora com uma solução de educação financeira. E a gente foi evoluindo muito, porque a gente começou a Tangram primeiro com aulas gamificadas de matemática. Então, o core sempre foi o mesmo, criar experiências de aprendizagem que os estudantes se interessam. Então, eu fui aprendendo muito, Mark, assim, com essas experiências, como realmente reter o estudante, fazer com que ele voltasse para a próxima aula. Porque na pandemia, em 2020, quando eu fundei a Tangram, basicamente os alunos estavam muito saturados com as aulas online, né? E aí eu criava estratégias, jogos para justamente reter os estudantes. E aí eu entendi que em algum momento eu precisava criar um produto escalável, né, uma plataforma, né, um jogo. Eu falo que o estudante vê um jogo e o professor vê lá uma plataforma simples para ele mexer, né? E aí eu entendi que falei, cara, eu preciso criar um produto escalável. Mas quando as pessoas empreendem, entendem um pouco do que eu estou falando, que no começo é super importante você fazer coisas que não escalam. Do things that don't scale. Primeiro é isso, é você entender e você fazer uma coisa que realmente está solucionando a dor de alguém ou que alguém realmente use o seu produto. Então eu fui testando muita coisa, levantando várias hipóteses, fazendo MVP atrás de MVP para testar e validar se o que eu estava fazendo estava fazendo sentido. E aí muitas vezes eu fui aprendendo que, olha, é legal, o estudante gosta, mas isso daqui é muito difícil da escola encaixar. Ou eu fico muito limitado pela escola nesse tipo de produto. Então você vai, cara, mergulhando, e eu acho que no primeiro momento, quando alguém quer empreender, eu acredito que as pessoas se perdem um pouco nisso, é que às vezes a pessoa fica muito preocupada com o faturamento. Eu investo muito tempo nas vendas, e aí, enfim, não tem certo ou errado aqui, mas é a minha visão de como eu estou construindo a Tangram. Mas no primeiro momento eu sempre quis criar um produto que realmente fosse usado pelas pessoas. Uhum. Então, assim, um produto realmente bom, que as pessoas gostassem. É claro que o produto vai sempre melhorar, mas você entende, você sabe se o core tá muito legal. E eu acho que a gente tá acertando muito na Tangram. Eu falo que tem muita coisa para melhorar, assim, acho que em algum momento eu vou olhar para trás e falei, cara, eu era muito ousado de estar com esse produto que eu tô hoje. Mas é assim que você melhora fazendo, Sim. né? E atualmente,
Você está com uma equipe de quantos colaboradores? Vocês estão em quantas escolas? Como que está o seu momento atual? Eu sei que tem os campeonatos também, que são pontuais, né? Aham. As Olimpíadas, Sim. na verdade. Isso, a gente já tem parcerias com 78 escolas. Entre particulares e Isso. públicas. A gente também tem contratos com secretarias de educação. Então, isso permite também com que a gente consiga entrar nas escolas públicas, que não é difícil, que é bem difícil. Sim. Mas o feedback também foi super positivo. Então, assim, o fato de a gente ter conseguido entrar na escola pública e tá agora renovando também esse contrato com as escolas públicas, mostra que a gente conseguiu criar um produto, quando a gente fala de educação financeira, que é um tema que os professores não têm domínio, que é fácil ser implementado na escola. Né? Que o professor tem que ser o nosso aliado. Se o professor não gosta do produto, ele não tem confiança para ensinar esse tema na sala de aula, ele em algum momento ele vai deixar de usar. Então, o que a gente conseguiu fazer é muito legal. Se funciona para a escola pública, funciona ainda melhor numa escola particular, porque o professor normalmente, né, isso quer dizer, às vezes tem mais repertório, os estudantes mesmo vão estar mais engajados, os pais estão mais participativos, né? Não, legal. Eu acredito muito que a educação financeira é extremamente importante para todos. E você até escreveu, acho que um texto hoje falando sobre as bets, Uhum. e eu já tinha visto semana passada, né, que um percentual relevante, algo como 20% da Bolsa Família estava sendo destinado, os PIX, direto para as bets também, né? Dentro desse assunto das bets e da educação financeira, o que você tem percebido, né? Eu não li o seu artigo ainda hoje, eu prometo ler, eu só vi o destaque lá, mas o que você tem percebido sobre isso? Porque dá vontade, no extremo, até de pensar em reverter essa questão das bets, né? De cancelar, porque a população tem uma ausência tão grande de educação financeira que talvez isso pode ser extremamente perigoso, né? Para a nação Brasil. Eu acho que o problema é muito profundo. Eu acredito que a educação financeira possa contribuir bastante para isso, porque eu acho que o primeiro ponto é as pessoas terem consciência, entender que aquilo, né, aquele jogo, as bets, as apostas são feitas para que eventualmente elas percam e a casa ganhe. Mas as pessoas não têm consciência disso, ou muitas vezes as pessoas querem ser enganadas. E é louco pensar que pessoas próximas de mim, pessoas que até mesmo têm um repertório, pessoas formadas, elas acabam nessa, sabe, assim. Então, é muito triste ver isso, mas é um pouco do reflexo também da realidade do Brasil, que o cara, ele tem pouco dinheiro, principalmente olhando para as pessoas lá do Bolsa Família, eu tava repensando muito sobre essa história, assim, e que é muito fácil a gente também julgar olhando de fora, que foi até um pouco do meu post ali, meio que condenando as pessoas, mas quando a pessoa ganha muito pouco, ela, cara, tem isso daqui, eu preciso de muito mais dinheiro. E a pessoa, ela é seduzida, ela é atraída por isso. Então é muito mais fácil atingir essas pessoas que têm menos, com a chance de ganhar muito dinheiro. E aí, sem educação, sem esse repertório, sem essa consciência, sendo induzida tá todo mundo fazendo, também quero fazer. Então, é um problema muito complexo, assim, de ser resolvido. Sim. É algo que eu espero que a gente consiga, pelo menos, reverter, porque no início estavam tendo só aquelas bets em paraísos fiscais, né, ou em lugares que era permitido, né, e o Brasil não estava nem tributando. E aí eu até conversando com uns amigos, comparado com Las Vegas, né, nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo que tem cassinos, quando tem o cassino físico, né, acaba gerando emprego, gera turismo e tudo. Agora essas bets online, eu não vejo agregando praticamente nada. Nada, né? tá atrapalhando tudo, em diferentes setores. E eu vi que até setores alimentícios, né, como o atacadista, açaí, né, Sim. percebeu uma redução nas vendas e eles correlacionam isso com as bets. Agora, voltando no Tangram ou na Tangram? Na startup Tangram, no jogo Tangram, como Tá. no app Tangram. Porque tem empresas que gostam de deixar claro o pronome, né? Mas no Tangram, me conta alguns exemplos que você vivenciou com alunos de escola pública ou particular que te tocaram no sentido de mostrar que você está no caminho certo, né? Porque eu tenho certeza que tem alunos que depois de utilizarem o Tangram já têm um conhecimento maior do que seus pais, né? No aspecto financeiro. Tem alguma história que você recebeu recentemente de algum
aluno do Tangram. Legal, vou contar 2 feedbacks que falam muito do produto, que a gente está no caminho certo, e 2 feedbacks de alunos também que mostram o impacto que a gente está gerando na realidade dessas pessoas. Acho que o primeiro foi em 2022, quando o Caio quando a gente estava fazendo um MVP, e a gente tinha, tipo, o protótipo do que é o Tangram hoje, e ele virou e falou assim, eu amo Tangram, eu quero jogar todo dia, eu amo Tangram. Tipo, ele falando daquele jeito, criança super, um aluno do 6º ano ali, cara, eu lembro até hoje, eu lembro que eu me emocionei, caiu uma lágrima, eu falei, cara, é isso. Tipo, o core tá muito legal. Eu já sabia que tinha muito para melhorar, e de fato a gente tá melhor hoje, mas eu senti a emoção dele, que é isso, eu acredito que educar é despertar emoção, é deixar a marca. O aprendizado significativo é aquele que te toca. E a gente precisa criar emoções nas experiências de aprendizagem. Então, acho que é isso que acho que é isso que foi me tornando bom, sabe, esse na Tangram, que eu não tinha muita experiência. Mas acho que hoje eu consigo criar experiências de aprendizagem que realmente desperta a emoção. E teve uma aluna também com um feedback muito legal que ela deu pra gente, é que ela fala que ela prefere, no caminho que ela tá indo pra escola, ela prefere jogar Tangram do que jogar Instagram e ver o TikTok. Porque quando ela joga primeiro Tangram, ela sente que ela tá na frente dos amigos dela, que ela dispara no ranking e ela se sente melhor durante o dia inteiro. Eu achei isso incrível. Que bacana. E aí, acho que trazendo um pouco, né, do que ele aprende, porque ele fala assim, educação financeira é sobre, né, comportamento. Agora, o primeiro passo para você mudar de comportamento é você adquirir conhecimento. Então, quando ele está jogando, respondendo perguntas, e ele também cria perguntas no aplicativo, que é muito legal, porque é isso, a gente não quer só um ser humano que replica o conhecimento, a gente quer pessoas crítico, né? Exato, a gente quer pessoas que criam alguma coisa, né? A gente não quer pessoas simplesmente replicando o que já está feito. E aí, uma aluna falou pra gente que no aplicativo da Tangram, ele tem algumas perguntas que são simulações de compra que ele pode falar, olha, eu tenho essa xícara aqui que você pode comprar por 10 tangrams. Ou você prefere comprar essa xícara aqui, a mesma xícara, por 15 tangrams, com 20% de desconto, com mais um voucher de 10%. Qual que vale mais a pena? Então, o estudante ele utiliza a matemática como uma ferramenta de cálculo para tomar decisões. E mais importante do que estar aplicando uma habilidade da BNCC, que pela BNCC um aluno do 9º ano tem que fazer descontos sucessivos, é que quando ele vai no supermercado, ele também é encorajado ou estimulado a fazer esse mesmo tipo de compra. Então, uma aluna uma vez contou também pra gente, quando ela foi com os pais no supermercado, ela começou a fazer esse tipo de continha com os pais dela, e os pais ficaram muito impressionados, porque os pais mesmo não faziam esse tipo de conta, assim. Pegava, sabe, no automático. E uma coisa, acho que um feedback muito legal que a gente teve de uma aluna aqui numa escola pública de Nova Lima, que foi nos contratos públicos que a gente fechou, é que mensalmente os alunos ganham um gift card. E eles podem escolher qual gift card eles vão levar, quando eles são os premiados. Então eles podem levar Uber, iFood, Americanas, ou algum jogo nessa escola também era permitido. E aí essa aluna, ela era a mais fanática, assim, pelo aplicativo, e ela jogava ela ganhou acho que 5 meses consecutivos. E aí ela juntou esses gift cards que ela ganhou para fazer uma compra de Natal para a família dela. Olha que bacana. No iFood. Então ela juntou, eu achei essa história assim incrível, porque ela já estava imaginando, ela já sabia, tipo assim, ela colocou como meta para ela, eu vou ganhar todos os meses gift cards. Ela sabia que ia até dezembro. E ela juntou esses gift cards e fez uma compra para a família. E aquilo me tocou bastante, porque é uma oportunidade que ela viu para ela já mudar a realidade do Natal da casa dela. Sim, muito interessante essa gamificação que você faz e as recompensas, né, reais. Eu gostei da correlação que a criança fez, que ela se sente à frente dos coleguinhas, né, no Tangram, e o que a gente sente de fato quando utiliza Instagram, TikTok, essa nova geração, é que você está sendo sugado, né? Você está perdendo o seu tempo, você está sendo roubado, né? Estão roubando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Agora, acabei de observar a sua tatuagem aqui, 70.3. Então, isso é o meio Iron, não é isso? É, o meio Iron. Isso é o que o Arthur... Essa distância em milhas. Isso é o que o Arthur, meu irmão, quer fazer agora. Eu entrevistei semana passada o João, da Faculdade Arnaldo, né? Que também ele também é triatleta. Achei incrível. O hobby dele é esporte, assim. Ele fez até uma viagem que foi pedalar, tipo, 700 quilômetros em 10 dias. Então, ele gosta muito. Eu queria
que você falasse quando que você começou essa questão do esporte mais forte e o que que você correlaciona com a sua resiliência, né? Porque você citou no início do podcast que você não desiste com facilidade, né? Se você é muito insistente. E eu acredito que isso vem um pouco do esporte também, né? De conseguir completar essas provas que são tão desafiadoras, né? Eu acredito que o esporte tenha a capacidade de despertar a nossa melhor versão. Eu acredito que quando você está lá numa maratona, entregando o seu melhor, você consegue acessar, no meu caso, um Felipe que eu não conheço ainda. Porque é um Felipe mais forte, eu nunca passei por aquilo. Então, essa nova versão minha que eu ainda não conhecia, eu não sabia que eu era tão forte assim. Essa sensação de realização, ela é muito importante para que você tenha mais confiança em você mesmo. Quando você fala, cara, eu tenho essa meta aqui, você olha para o seu passado e fala, cara, olha, tudo aquilo lá que eu prometi eu consegui cumprir porque eu fui determinado o suficiente para fazer acontecer. Então, você começa a confiar em você mesmo. Então, a autoestima é a reputação que você tem de você mesmo. Se você olha para trás e fala, cara, eu sou um cara comprometido, um cara disciplinado, por mais que esse desafio seja muito difícil, eu vou dar conta, eu vou chegar lá. E isso vale diretamente para empreender, porque empreender para mim é uma maratona, principalmente no formato, né, no tipo de empreendedor que eu sei, no que eu estou construindo, principalmente na educação, que as coisas demoram um pouco mais. Bastante. Então, eu falei, cara, é uma maratona e eu quero aprender de fato os fundamentos, sabe? Eu quero que as coisas aconteçam rápido, com intensidade, mas é preciso ter paciência também. Então, eu vou dar um exemplo aqui da maratona do ano passado que eu fiz em Porto Alegre. Eu estava tentando fazer um sub-3, uma maratona de 42 quilômetros em menos de 3 horas. Eu estava treinando bem, mas eu fui lá e falhei, assim, não consegui... Falhou no seu critério de sub-3. Falhei nesse sentido de não ter conseguido sub-3. Fiz até o tempo maior do que uma maratona prévia que eu tinha feito no Rio de Janeiro. Mas sabe que naquele momento eu falei, cara, eu sentia que eu estava aprendendo. Eu sentia que eu arrisquei ali naquele primeiro momento, mas eu estava me desenvolvendo. Tanto que depois eu consegui fazer uma maratona em menos de 3 horas, poucos meses depois. E agora, né, agora em agosto eu fiz uma maratona em 2 horas e 49. Eu vi em Floripa. Em Floripa. Eu te acompanhei. Cara, isso é muito legal, sabe? Quando você olha para trás, você fala, cara, eu não conseguia. E não é que o Felipe hoje... É mais forte necessariamente do que o Felipe de antes. Não, é porque você vai se tornando melhor, você vai se conhecendo melhor, você vai vendo que você é capaz, e é treino, né? E é igual, tipo, qualquer coisa que você faz na vida, cara, eu vou melhorar, mas você tem que ter paciência, tem que ter resiliência para fazer o negócio acontecer. Eu acho que o esporte, ele ensina muito isso, essa questão da paciência, que você... falou que empreender é igual uma maratona, só que empreender é uma maratona sem fim, né? Porque não tem linha de chegada. Tem até uma frase da Nike, que uma vez eu comprei uma camisa pro meu pai há muitos anos atrás, que there is no finish line, né? Não tem linha de chegada. E a vida, empreender é isso, né? É a gente não ter, às vezes, o destino final, né? Tão certo. Porque a gente tem a jornada, e eu acho que o esporte... talvez ele possa te trazer essa resiliência para aguentar esses desafios, né? Esses percalços no caminho, né? E acho que uma coisa que eu aprendi também é você aprender a curtir a jornada. Que essa frase é muito bonita, mas no dia a dia é muito difícil. É muito difícil. E às vezes eu fico me colocando, eu quero que a Tangram seja... Observe que eu não falo hoje também que eu quero que a Tangram seja o aplicativo mais... baixado ou a solução de educação maior, porque eu acho que isso envolve outras questões de distribuição de produto e tal. Espero que seja, eu tenho vontade, mas o que eu falo que eu acho que está mais ao meu alcance é criar um aplicativo que seja mais amado pelos jovens. Isso eu consigo fazer. Então você estabelecer metas também que sejam mais dependentes de você, porque algumas metas que as pessoas colocam são dependentes de variáveis externas e aí você não tem como controlar. Então, quando a gente estava falando, né, de curtir a jornada, é que, hoje eu tenho uma solução, comecei a empreender, estou empreendendo, e assim, tem muito para eu conquistar. Eu sinto que eu tô só na provinha de 2 km, nem tem nem prova de 2 km, aquelas de 1.500 que eu fazia quando eu estava na faculdade. Então tem uma maratona ainda para começar, eu tô só aquecendo. Agora, eu tô curtindo, porque eu me sinto super realizado pelo que eu já tenho feito.
Então, quando eu faço uma Olimpíada, as escolas gostam, falam, nossa, os alunos estão pirados aqui, eles querem, tem como liberar fases antes, aluno agradecendo. Cara, tipo, eu vou simplesmente limitar o meu chegar lá por conta de números de faturamento, ou eu posso já me sentir realizado pelo que eu já estou fazendo? Sim. E eu achei muito interessante a sua ideia dessas Olimpíadas, que é uma forma de você dar um teaser, né? Um experimental para as escolas, porque é tão difícil convencer as escolas, né? Você sabe disso. Eu sei bem. E eu achei muito interessante. Agora, na parte que você começou a Tangram, né? Você está há 4 anos. Essa semana faz 4 anos, 4 de outubro parabéns, de 2020. Então. Vamos aproveitar para dar parabéns oficialmente. E você, até então, não tem sócio? Tenho um sócio, Gabriel. Gabriel Lacoste, que é daqui de BH. Mas, então, vocês têm um sócio, mas vocês ainda não receberam capital, né, de terceiros ainda. E vocês planejaram não receber capital, assim, vocês estão operando... Vocês chegaram no break-even, né, que eles chamam... vocês não ficaram tentados a receber capital antes? Como que vocês estão pensando, né, o presente e o futuro nesse sentido? Sim, eu acho que em algum momento eu me senti na necessidade de captar dinheiro. Acho que muito por uma questão de alguém aprovar, sabe? Ter alguém colocando grana para meio que me validar, principalmente. Então isso em algum momento era muito importante para mim. E aí teve um momento que eu tive uma virada de chave, faturamento começou a entrar. E eu falei, cara, eu consigo trazer mais validações para Tangram. Porque eu acho que a grande vantagem de você estar no bootstrapping, de você ser o único, né, dono, é que você pode testar muitas coisas, você meio que não precisa de aprovação de alguém. É claro que é bom ter investidor também, principalmente um anjo, um cara que vai te ajudar, um cara às vezes com mais experiência, mas naquele momento acho que eu tinha algumas validações que eu mesmo queria fazer e elas estavam muito claras para mim. E então, acho que a gente acertou, por exemplo, muito nessa estratégia da Olimpíada, a gente entendeu um pouco, né, entendeu melhor o que a gente estava fazendo, e agora sim, acho que é um momento que eu vou começar a olhar mais para esse primeiro momento de captação. Esse foi até o motivo de eu ter me mudado para São Paulo este ano. Eu falei, cara, deixa eu tentar construir alguns relacionamentos aqui, e eu sempre fui muito ambicioso. Então, em algum momento, eu tinha essas oportunidades, algumas pessoas querendo investir, mas não era o smart money, não eram pessoas que realmente me ajudariam a levar para um Series A, sabe? Pensando em próximas rodadas de captação. E como eu quero fazer com que a Tangram seja muito grande, eu precisaria também de ter os melhores investidores, e não qualquer investidor. Então, eu estou realmente tornando a Tangram assim, sexy o suficiente, interessante o suficiente, para que eu tenha essas... validações e mostrar até mesmo para o investidor e para o mercado que esse crescimento ele é inevitável, por mais difícil que seja quando a gente fala de educação. Não, muito, muito bacana, Felipe. E as Olimpíadas que vocês fazem, você faz ela uma vez ou 2 vezes ao ano? Uma vez. Uma vez ao ano. Esse ano foi uma vez. No segundo semestre. E aí vocês divulgam para escolas públicas e particulares, e aí tem uma taxa de inscrição por escola, né? Para as escolas públicas a gente fez gratuito. Então legal. é uma forma também de continuar gerando impacto. A gente fechou contratos com algumas secretarias de educação, que a gente cria relacionamento também para depois vender o programa anual, né? Que é um programa que a gente vende para o ano letivo inteiro da escola. Então a gente fechou esses contratos também. E aí a Olimpíada foi, assim, como você mesmo disse, assim, é uma oportunidade das escolas testarem, avaliar, putz, aqui é muito legal. Então teve escola já que falou, olha, eu vou participar da Olimpíada, Felipe, que eram pessoas mais próximas de mim, mas eu não vou fechar o plano anual porque a gente não tem dinheiro para isso no ano que vem. E essa foi a primeira escola que fechou já pro ano que vem. Já, entendeu? Então, assim, é legal a gente reverter essa situação, então mostra que, olha, putz, o que eu tô construindo aqui é legal, tem gente que tá gostando. E é legal que vocês conseguem ter uma métrica, né? Já é o segundo, terceiro ano dessas Olimpíadas? Esse é o primeiro ano. Essa foi até foi o aprendizado que a gente teve. A gente fazia essas Olimpíadas em escolas. Ah, entendi. E aí, todas as escolas particulares que fizeram essa Olimpíada, todas renovaram. Falei, cara, se eu faço uma Olimpíada brasileira, sabe? Pra pegar um dado, pra pegar, né? E aí, agora, a gente tá nesse processo agora de converter as escolas. Que bacana. E você consegue falar mais ou menos quantos alunos vocês conseguiram nessa rodada agora, dessas Olimpíadas? A gente teve mais de 30 mil alunos que as escolas se cadastraram e tivemos mais de 100 escolas. Que bacana.
É um número já bem expressivo, né? A gente teve que fazer... Isso exigiu mudanças na estrutura do aplicativo, então a gente teve que rever muita coisa. Então, pro ano que vem mesmo, eu acho que a gente vai ter muitos aprendizados, porque não é fácil fazer uma Olimpíada digital numa escola. Sim. Né? Então, a gente criou também... Acho que quando você quer criar também uma Olimpíada, eu olho muito pro Nubank. Cara, como que a gente consegue simplificar essa jornada de inscrição, cadastro e premiação nas escolas? E acho que isso é um pouco do que a gente está fazendo, assim. A gente fez live no Instagram, os alunos participaram, as escolas participaram, foi bem legal. Legal. E quando vocês levam o Tangram para as escolas, vocês também fazem uma capacitação para o professor que vai coordenar o projeto? Exatamente. A gente faz um treinamento com os professores sobre como eles vão utilizar a plataforma. Normalmente é o professor de matemática ou o professor de educação financeira que usa em uma aula de educação, em uma aula na escola. Uhum. Então a gente faz esse treinamento justamente porque quando a gente olha para produto, um cliente ele só vai ver valor no seu produto se ele usa. Então você tem que garantir que o professor, olhando para outros nichos, né, de empreendedorismo, que ele esteja usando a sua plataforma. Então a nossa principal métrica hoje, que eu olho semanalmente, em cada turma de cada escola, qual o percentual de alunos que finalizaram as aulas. Essa é a nossa métrica. Porque se o aluno não está fazendo, não está realizando, algum problema tem aí. É um problema de produto, é um problema que o professor não está vendo o valor. Então eu sou fissurado. Um acompanhamento do professor também, né? De ter a cobrança, né? A exigência que os alunos completem o ciclo, né? Exato. Da aula. E hoje, quais são os maiores desafios que você enxerga no seu negócio, né? Seja para vender ou na gestão? A gente tem um desafio hoje que a gente está criando essa necessidade de educação financeira nas escolas. Então, eu fico muito feliz quando a gente tem, na verdade, novos players de educação financeira, porque a escola vai poder falar, olha, eu não tenho um Tangram, mas eu tenho X, eu tenho Y. Então, a escola vai poder escolher qual a solução que faz mais sentido para ela, né? Eu falo que a Tangram, para mim, é a melhor porque, na minha concepção de educação, que engajamento, ele é super importante, porque o aluno precisa se envolver. Então, para mim, assim, eu acho que eu sou muito focado nisso. Esse é o tipo de educação que eu acredito, né? Então, por isso que ela é melhor para mim. Então, assim, mas cada escola tem um perfil diferente. Então, à medida que a escola X consegue escolher a plataforma Y, essa escola que tem educação financeira. Então, a gente vai criando essa necessidade. Então, a gente está abrindo, na verdade, um novo mercado, que as escolas precisam, né, entender, elas entendem isso, mas elas têm dificuldade de colocar isso em prática. Que uma escola não deveria preparar o aluno apenas para o vestibular, mas também para a vida, né? E agora, justamente com todo esse movimento das escolas pararem de utilizar o celular, e aí cada escola vai, basicamente, tomar uma ação baseada no desenvolvimento pedagógico que ela acredita. Agora, né, o meu discurso para as escolas é que os alunos não podem parar também de ter contato com meios digitais. Então, o aluno na Tangram, ele pode usar pelo tablet, ele pode usar pelo computador, pelo Chromebook. Então, acho que é uma oportunidade das escolas não falarem assim, olha, aqui não tem tecnologia. Não, acho que a escola tem que oferecer isso para os alunos, mas não necessariamente pelo meio do celular, caso ela queira de fato proibir e ela acredita que aquilo é o melhor para o ambiente dela. E hoje vocês continuam 100% digitais? 100% digital. Não tem material impresso e, a princípio, não pensa em ter material impresso? A princípio, eu não pretendo. Acho que é uma forma que a gente consegue escalar, a gente consegue criar um preço, colocar um preço competitivo no mercado. Agora, a gente também está sempre ouvindo as escolas. Então, esse ano mesmo, a gente já implementou algumas... como eu posso falar? Alguns acompanhamentos físicos para os alunos. Então, o aluno ele recebe um cartão, como se fosse um cartão de crédito, mas um cartão da Tangram, que ele consegue acessar o aplicativo. Ele mostra para o pai dele, tem um QR Code, o pai consegue saber tudo que o aluno vai aprender no ano. Então, o pai consegue, de alguma forma, acompanhar. Nossa, meu filho vai aprender sobre renda fixa, renda variável, tesouro direto, sobre a relação entre a taxa Selic e a inflação. Então, o pai fica muito envolvido, ele fica até curioso, porque muitas vezes ele não sabe. A gente cria também certificados para os alunos. À medida que eles completam módulos, ele recebe esse certificado, muitas vezes físico também, que ele leva para casa. Então, a experiência é toda digital. E quando a gente pensa em melhorar produto, é isso que eu sou assim, obcecado. Eu faço muitas reuniões com escolas. E aí, foi um pedido das escolas também. O aluno está aprendendo, por exemplo, esse semestre sobre renda fixa. Ou sobre orçamento familiar.
ele realiza essas aulas, né, na plataforma da Tangram, mas vai chegar no final do mês, ele vai precisar criar um orçamento para uma família de 4 pessoas e ele tem só R$ 2.000, ele precisa dividir os custos em, né, custos fixos, custos variáveis, então baseado no que ele aprendeu, ele precisa criar alguma coisa. E isso está muito alinhado com o que eu acredito para a educação, que a gente quer realmente que o aluno, o estudante, o jovem, ele coloca a mão na massa. Então a gente está também trazendo experiências práticas para o estudante colocar a mão na massa e também não fique só dependente da tecnologia. Sim, e eu até entendo esse movimento que algumas escolas fazem de retirar o celular, né? Eu até acompanhei que é um movimento que aconteceu já em algumas cidades fora do Brasil. São Paulo tem um movimento de umas mães que iniciaram por conta da internet, né? O Instagram, TikTok, que de fato tem levado as crianças às vezes a se sentirem piores, emocionalmente falando, né? A gente percebeu um aumento na depressão infantil, Sim. então eu acho que é muito nesse caminho quando as escolas pensam em retirar. Tem até uma escola nos Estados Unidos que eu vi um recreio sem celular, para eles voltarem assim, interagir um com o outro. Então tem esse movimento das escolas que é pensando nesse sentido, né? De tentar reduzir um pouco a tecnologia, mas é lógico que no dia a dia é impossível a gente retirar 100%, né? Então, eu defendendo as escolas que são contra o uso excessivo da tecnologia, é isso. Mas como vocês já têm uma alternativa hoje, né, no tablet e no computador, já é o suficiente. A gente tem os Chromebooks no colégio também. Ah, legal. Então, os alunos poderiam fazer pelo Chromebook Ótimo. Assim, minha opinião sobre esse assunto da proibição do uso dos celulares é o seguinte, assim, acho que a principal função da escola é a socialização dos alunos, principalmente para os mais novos. Então, o celular não deveria roubar esse espaço. Agora, eu também não acredito que seja o melhor formato, basicamente, a escola proibir. E eu acredito que a escola tem que saber lidar com essas novas ferramentas, por mais difícil que seja. Então, acho que proibir também não é para mim, uma solução um pouco radical. Sim. Agora, cada escola, cada professor entende a sua realidade. Então, assim, eu já dei aulas, né, para alunos, eu posso imaginar um pouco, acho que agora a situação está muito pior com os celulares, mas eu não acredito que seja a melhor medida. Eu acho que a medida é se você consegue equilibrar isso mais. E acho que o que mais me preocupa é deixar de utilizar o celular para fins pedagógicos. Então, muitas escolas, os alunos não têm celulares, Chromebooks, não têm computadores. E aí, o celular é o único meio. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro mesmo tem todo um movimento de proibição do uso dos celulares. Mas a gente fechou um contrato também com a Secretaria de Educação do Rio, em que eles permitiram a utilização do celular para a Olimpíada. Então, isso eu achei muito legal, porque era para fins pedagógicos. Na semana da Olimpíada, os alunos usaram o celular. Então, isso é muito legal também, porque, assim, tudo bem, quer proibir, tudo bem, mas para fins pedagógicos, será que a gente precisa cortar? Será que a gente precisa ir a esse extremo? Sim, eu acho que tem que direcionar, né? Tem uma frase que eu gosto, que eu acho que ela cabe para o uso do celular, que a diferença do remédio para o veneno está na dose. Isso serve até para o seu esporte, tá? Mas, então eu acho que tem que saber usar com moderação o celular nas escolas. Agora, voltando no que você falou, você está com um produto extremamente inovador, né? Um negócio extremamente inovador, mas tão inovador que eu acredito que a maioria das escolas não tem ainda educação financeira, né? Então, são poucas as que estão pensando em trocar o material, né? Eu imagino que muitas, quando vocês apresentam, talvez ainda nem utilizam nenhuma solução específica, né? A maioria. Então, de fato, vocês estão desbravando um mercado ainda que tem muita gente tentando entrar, mas tem muita oportunidade, né? Eu vejo muita oportunidade mesmo, porque as escolas talvez trabalham de uma forma caseira a educação financeira, de não sequencial, como vocês fazem hoje em dia, né? Eu acredito que menos de 2% das escolas têm, de fato, educação financeira. Muitas escolas falam que tem educação financeira, mas quando você vai
vê o que elas estão chamando de educação financeira, é matemática financeira. Sim. Matemática é uma ciência exata, é cálculo, é número, educação financeira é comportamental. Né? Tem um pouco de psicologia, né? Total. Tem aquele livro Psicologia do Dinheiro, né? Que ensina muito isso. E ao conversar com as escolas, você sente muita resistência deles? O que você sente quando você apresenta, né, o Tangram? Quais são, assim, as objeções que você mais percebe? É curioso que a tecnologia, o fato do celular, assim, não tem sido, e nunca foi, pelo menos para as escolas que a gente consegue ter reunião, consigo conversar, nunca é uma objeção. As escolas, mais do que, assim, educação financeira, as escolas querem levar algo diferente para os estudantes. Então, o problema que eu acho que, de fato, a gente está resolvendo não é a educação financeira. Porque, embora as escolas saibam que os pais veem muito valor em educação financeira, o problema que a gente resolve para a escola é a falta de engajamento dos estudantes nas escolas. Então, as escolas muitas vezes vêm por conta da educação financeira, fazem um teste, falam, cara, os alunos realmente ficaram muito envolvidos, eles gostaram muito. E a escola vê nos olhos dos estudantes, no engajamento deles, como que aquela solução vai ser importante para o dia a dia deles. Então, o professor que tem, às vezes, 5, 6 aulas de matemática, as aulas de matemática nunca mais vão ser as mesmas porque eles estão utilizando o Tangram em uma das aulas. E aí até o relacionamento do professor com os alunos acaba melhorando. Porque o professor que entrega o gift card, porque o professor que vai liberando os desafios, o professor explica o conceito. Então, assim, são benefícios muito ainda que a gente está entendendo por que a escola... A gente teve 100% de renovação, né? De 2023 para 2024. É um ótimo indicador. A gente não teve churn. Então, assim, isso pra gente é um ótimo indicador e mostra que a gente está no caminho certo. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo, Marco, cara, tem muita coisa para melhorar. Sim. Mas esse indicador de renovação total, no seu caso, é incrível. Parabéns aí para vocês pelo trabalho. Agora a gente está caminhando para o final, Felipe. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, seja algo para inspirar, motivar, ou de experiência da sua própria vida, seja ligado ao esporte ou à vida empresarial. Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Nossa, não vai ser essa mensagem, mas vamos lá. Eu acredito que o melhor investimento é o autoconhecimento. Eu acho que as pessoas primeiro precisam saber o que elas querem, aonde elas querem chegar. Uma pergunta que eu fiz quando eu comecei a empreender é, se der certo, eu vou curtir demais, eu vou vibrar, é aquilo realmente que eu quero? E aí quando eu entendi que era isso, eu nem olhei para trás. Por mais que no dia a dia as dificuldades sejam grandes, por mais que seja muito difícil, é isso que eu quero. Então, eu acho que vale muito a pena você, às vezes, abrir mão, ter coragem, se arriscar para alguma coisa que, de fato, você quer. Mas você precisa gastar tempo entendendo, né, quem você é, o que você quer alcançar. E, a partir disso, você colocar metas que sejam audaciosas, mas que no dia a dia você fala, cara, vou abrir mão disso daqui porque eu quero muito conquistar isso. Então a gente fala na Tangram mesmo, né, que o nosso grande objetivo é fazer com que as pessoas abram mão dos prazeres momentâneos para conquistar aquela meta. A meta que elas querem, o objetivo que elas querem. E você só vai se realizar se de fato você atingir aquilo que realmente toca você, dentro de você. E isso você tem que descobrir. Então, minha indicação aqui é um livro que eu sempre falo, é um livro que mudou a minha vida, que chama Comece pelo Porquê. Simon Sinek. Exatamente. O cara é muito bom. E eu aprendi muito isso, assim, porque o seu porquê você não inventa, você descobre. Você olha para sua vida e fala, cara, é isso. Excelente, Baldi. Olha, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado. E a gente depois marca um próximo bate-papo. Marco, muito obrigado. Valeu demais. Estou super feliz e obrigado aí pela oportunidade. Até a próxima, pessoal. Valeu.